A Ucrânia obteve uma grande vitória contra a Rússia. Durante o fim de semana, os drones do país atingiram uma fábrica de explosivos, eliminando suprimentos-chave nos quais o presidente russo Vladimir Putin depende para atacar as forças da Ucrânia. O ataque aéreo é o mais recente de uma série de grandes assaltos que a Ucrânia realizou contra a cadeia de suprimentos da Rússia em território russo. Porém, nem tudo está a favor da Ucrânia. A Rússia reagiu com ataques de drones e mísseis igualmente devastadores, porém de forma distinta. Em 5 de abril, o The Military Show relatou que um ataque noturno de drones ucranianos havia mirado a Promsyntez, que se acredita ser uma das maiores fábricas de explosivos que Putin tem à sua disposição. Imagens do rescaldo do ataque foram compartilhadas no canal Astra do Telegram. Este vídeo, que dura apenas cerca de 12 segundos, parecia mostrar uma explosão na fábrica, fazendo com que chamas subissem aos céus. À medida que as imagens chegam ao fim, outra explosão alta é ouvida, indicando que o ataque aéreo da Ucrânia atingiu vários alvos na instalação. A Rússia confirmou o ataque. O governador da região de Samara informou à mídia local que um ataque ocorreu na instalação industrial, causando um incêndio. No entanto, ele afirma que a Ucrânia não causou baixas no ataque. Mas baixas nunca foram a intenção. Na manhã seguinte ao ataque, a Agência de Inteligência Militar da Ucrânia, o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia, ou Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia, assumiu a responsabilidade pelo ataque e explicou o que havia alcançado. Drones do Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia atingiram a fábrica Promsyntez, na Federação Russa, que produz explosivos, disse o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia ao Kyiv Post. À noite, drones do Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia atacaram a fábrica Promsyntez em Kapovetsk, região de Samara. Esta fábrica é uma das principais fabricantes de explosivos industriais. Amonol, amonita, granulita, na Federação Russa e na Comunidade dos Estados Independentes. O Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia afirma que seu ataque interrompeu as operações na fábrica, impedindo-a de produzir os explosivos e equipamentos de suporte. Putin tem usado para bombardear a Ucrânia desde que invadiu em fevereiro de 2022. Não se sabe a duração dessa paralisação. E isso não é tudo. Na mesma noite, o Kyiv Independent relata que a Ucrânia também atacou uma fábrica em Saransk, que fica na Oblast de Morávia. Esse ataque visou uma instalação responsável pela produção de fibra óptica, incluindo um prédio de propriedade de uma empresa identificada apenas como Fibre Optic Systems. Não se sabe muito sobre essa empresa, além de ser identificada como a principal produtora de fibra óptica russa. A Ucrânia acabou de dar um enorme golpe duplo na máquina de guerra de Putin. Mas como a Ucrânia conseguiu realizar esses dois golpes? E por que ela mirou nessas instalações em particular? Em relação a como, o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia já revelou que usou drones em seu ataque. Esses drones conseguiram causar pelo menos 20 explosões, além de vários incêndios na planta Promsyntez. Com uma fonte informando ao The Military Show que o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia continua a realizar operações direcionadas contra empresas russas que fazem parte do complexo militar industrial e produzem armas para a guerra contra a Ucrânia. As instalações são alvos totalmente legítimos. Também existem alvos escondidos profundamente dentro da Rússia, o que significa que o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia teve que usar um tipo especial de drone para atingi-los em primeiro lugar. Não se sabe quais drones o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia utiliza nos ataques, apesar de haver várias opções. O UJ-22 Airborne é um provável concorrente. Com formato similar a um antigo jato de combate, o drone possui um único motor e pode carregar uma ogiva interna, atuando como um drone kamikaze ou transportar várias bombas para soltar do ar. O drone tem uma carga útil de até 44 libras, força explosiva suficiente para causar danos graves em uma instalação industrial. O drone é capaz de percorrer até 500 milhas, colocando a promissora planta TEZ dentro de seu alcance. E já foi usado pela Ucrânia para realizar ataques a Moscou, tão cedo na invasão de Putin como em fevereiro 2023. Outro possível concorrente é o Morok, que tem um alcance de 186 milhas.
Isso sugere que a Ucrânia precisaria lançar o drone de suas fronteiras para se aproximar do Promsyntes, o que parece improvável. O drone possui uma carga útil de 2,7 kg, sendo mais eficaz para mirar em tropas de infantaria do que em alvos industriais. Muito mais poderoso e, portanto, mais provável como uma força de ataque dentro da Rússia é o UJ-26 Beaver. Com sua fuselagem elegante e cauda invertida, o drone está entre as armas de longo alcance mais singulares do arsenal ucraniano. Ele também consegue entregar uma carga útil de 44 libras, similar ao UJ-22 aéreo. Enquanto viaja até 620 milhas em território russo, o drone foi confirmado no uso de vários ataques ucranianos contra Moscou e outros alvos russos. O AK-400 Foice, que pode viajar por 465 milhas e entregar uma carga de 70, também pode ter sido usado. Há também o Senhor, da empresa suíça Destinus, com alcance e carga útil similares. As chances são de que os ataques em ambos Promsyntes e Saransk usaram uma combinação de diferentes drones, embora o Serviço Secreto de Segurança da Ucrânia possa ter tido outra opção. Em 26 de março, a British Broadcasting Corporation informou que engenheiros ucranianos estavam desenvolvendo um novo drone de longo alcance, com capacidades únicas no arsenal do país. Esse drone, apelidado de Raybird, é capaz de voar sem parar por 20 horas e pode percorrer até 620 milhas para atingir um alvo. Isso o tornaria um dos drones de maior alcance disponíveis na Ucrânia. Poderia usar o Raybird para devastar alvos em Moscou e nas áreas circundantes para prejudicar a cadeia de suprimentos da Rússia. A Ucrânia também anunciou que está trabalhando em outro drone, este com um alcance de 1.860 milhas. Isso permitiria atacar alvos tão profundos na Rússia quanto a Sibéria. Ainda não está claro se a Ucrânia usou drones modernos para atingir Promsyntes e Saransk, mas é evidente que eliminou duas instalações muito importantes, começando com Promsyntes. A empresa possui 13 oficinas em quase 500 acres de território. De acordo com Militani, muitas dessas plantas são automatizadas, o que explica por que não foram relatadas baixas de nenhum dos lados no ataque da Ucrânia. Essa automação é necessária porque as plantas lidam com produtos químicos perigosos, arriscados para intervenção humana. Ao todo, a Promsyntes emprega 1.300 pessoas, reforçando sua posição como uma das maiores fabricantes de explosivos na Rússia. Grande parte da produção é usada na indústria de mineração russa, tornando-a um alvo prioritário para a Ucrânia. A Rússia depende da mineração para alguns de seus produtos mais valiosos. Em 2024, a mineradora de ouro russa Polius registrou receita de 7,3 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Apesar das empresas de carvão russas estarem operando de forma mais intermitente, elas ainda são importantes para a economia do país. O Coal Hub diz que esses grupos de mineração de carvão combinados geraram um lucro de 3,78 bilhões em 2023. Essas mesmas empresas agora operam com prejuízo, tendo perdido 1,4 bilhões em 2024. Porém, ambos ainda são essenciais para suprir as demandas energéticas da Rússia e fornecer um produto exportável quando não está sob pesadas sanções ocidentais. A greve da Promsyntes pode ter forçado a paralisação das operações de mineração russas, podendo custar a Putin centenas de milhões de dólares. Além do explosivo para mineração, a Promsyntes também produz trinitrotolueno em suas fábricas. O trinitrotolueno é usado para fazer granadas de artilharia e munições similares, que a Rússia tem usado para bombardear a Ucrânia durante a guerra de Putin. Em março de 2024, a Rússia disparava 10.000 granadas de artilharia diariamente contra a Ucrânia. Sua produção triplicou, superando a quantidade de granadas de artilharia que os Estados Unidos da América e a Europa juntos enviavam para a Ucrânia. A Cable News Network estimou na época que a Rússia estava construindo 250 mil munições de artilharia por mês, totalizando 3 milhões por ano. Em comparação, 1,2 milhão de projéteis por ano para a Ucrânia, permitindo a 10 mil projéteis diários, enquanto a 2 mil... O ataque TEZ pode ter causado um grande prejuízo na produção de projéteis de artilharia da Rússia.
é um dos maiores produtores nacionais de trinitrotolueno. Os incêndios na fábrica podem estar queimando os explosivos, causando reações em cadeia que levam a mais explosões e incêndios. Custando a Putin valiosos explosivos, a Rússia precisa manter seu bombardeio de artilharia. A Ucrânia aliviou significativamente a pressão sobre suas cidades e forças de linha de frente ao atacar a fábrica Promsyntez. Mas é o ataque à fábrica em Saransk que pode ter um impacto mais duradouro a longo prazo. A fábrica de Saransk era a sede de uma empresa chamada Fiber Optic Systems. E enquanto a Promsyntez é para a fabricação de explosivos, acredita-se que a Fiber Optic Systems seja a maior fabricante russa de fibra óptica. De acordo com o The Insider, as tecnologias de fibra óptica que esta empresa produz estão sendo usadas para criar uma nova geração de drones russos. Diz que já houve cerca de 200 casos de a Rússia usar drones que utilizam cabos de controle de fibra óptica em ataques contra equipamentos militares ucranianos. Entre novembro de 2024 e abril de 2025, com base em evidências de vídeo recuperadas do projeto de inteligência de fonte aberta, ou Open Source Intelligence, os números reais podem ser bem maiores. Alexei Shadaev, que é o diretor do centro de pesquisa Ushkoy, que constrói os drones KVN que usam essas tecnologias de fibra óptica, diz que a Rússia usou seus drones até 1000 vezes. Ele também compartilhou dados interessantes sobre a taxa de falha dos drones, indicando que de 10 a 20% dos drones de fibra óptica russos falharam em atingir seus alvos. É um sacrifício que a Rússia está disposta a fazer, porque o uso de fibra óptica neste e em drones semelhantes permite que a Rússia contorne as defesas de guerra eletrônica da Ucrânia. Mesmo que apenas 80% dos drones de fibra óptica tenham sucesso no voo, é uma barragem contra a qual a Ucrânia só pode se defender com defesas antiaéreas mais diretas. Essa informação lança uma nova luz sobre por que a Ucrânia mirou a instalação de fibra óptica em Saransk. Pode estar lutando para eliminar diretamente os drones de fibra óptica da Rússia, mas se destruir a instalação, construindo a tecnologia que torna esses drones possíveis, também força a Rússia a usar drones que são menos resistentes à guerra eletrônica. O resultado é que mais desses drones são desviados ou retirados dos céus antes de atingirem os alvos ucranianos. Isso significa que a Ucrânia sofre menos danos nos constantes ataques de drones russos. Criar drones resistentes à guerra eletrônica não é o único uso da tecnologia de fibra óptica da Rússia. Segundo a HFCL, dispositivos de comunicação mais avançados frequentemente utilizam fibras ópticas no lugar de fios de cobre tradicionais. Isso ocorre porque as fibras ópticas transmitem comunicações usando luz, não gerando campos eletromagnéticos durante a transmissão. Sem campos, é mais difícil bisbilhotar uma transmissão, tornando as fibras ópticas críticas para a Rússia se ela quiser manter o sigilo na invasão de Putin. A falta de campo eletromagnético também dificulta a Ucrânia de interferir nas transmissões russas, tornando-a quase impossível. Já vimos o impacto dessa falta de interferência na frente dos drones. A incapacidade da Ucrânia de interferir nas comunicações russas na linha de frente significa que também não pode impedir a Rússia de organizar seus ataques por terra. A tecnologia de fibra óptica é usada na produção de tanques modernos, veículos blindados, mísseis guiados e balísticos. Essencial para sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento, como óculos de visão noturna, drones de vigilância e capacetes de gravação. As fibras ópticas são essenciais para uma máquina de guerra moderna. Agora, a Rússia está sem um de seus principais produtores de fibra óptica. Se a fábrica de Saransk não voltar a funcionar, a Ucrânia pode ter alcançado uma grande vitória. Isso tem implicações de longo alcance para a eficácia da Rússia, tanto no ar quanto em terra. Por isso, o duplo golpe da Ucrânia na Rússia no fim de semana é tão impressionante. Com seu golpe de esquerda, ele derrubou um enorme fabricante de explosivos fundamental para o bombardeio de artilharia contínuo de Putin. E com um gancho de direita arrasador, devastou uma empresa de fibra óptica da qual a Rússia depende para seus drones e grande parte de seu equipamento militar.
Pior ainda para Putin, este é apenas o último ataque que ele enfrentou dentro do território russo, já que a Ucrânia vem atingindo-o duramente há várias semanas. Pegue como exemplo o ataque de 20 de março à base aérea de Engels, na região de Saratov. O ataque aconteceu após Putin descumprir promessas de um suposto cessar-fogo imediato em ataques à infraestrutura energética ucraniana. De acordo com o New York Times, a Ucrânia respondeu mirando em Engels, que abriga vários bombardeiros nucleares russos de longo alcance. Junto com enormes depósitos de munições, as munições incluem as bombas planadoras que Putin usou com efeito devastador contra a infraestrutura energética, militar e civil da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que derrubou 54 drones ucranianos na noite anterior a 20 de março, mas as defesas aéreas parecem ter sido ineficazes. Explosões abalaram o aeródromo, com imagens exibindo grandes plumas de fumaça subindo aos céus após os ataques ucranianos. Os ataques de Tese Charans apenas confirmam o que já sabíamos. Graças a Engels, a Rússia aparenta estar incapaz de impedir os ataques de drones ucranianos. A Ucrânia também levou sua abordagem multifacetada a Belgorod, pois enfrenta a perda de território no Oblast russo de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma contra-invasão em agosto. Em 2024, a região de Kursk, localizada logo após a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, tem sofrido diversos ataques aéreos nas últimas semanas. Em 29 de março, a Cable News Network relatou que a Ucrânia atacou 20 aldeias em Belgorod numa faixa de 144 quilômetros, afirmando que foram uma resposta às ações da Rússia. Em Kursk, a estratégia ucraniana parece ser usar os ataques a Belgorod para forçar Putin a desviar suas forças de Kursk, aliviando a pressão sobre as poucas tropas ucranianas que permanecem na Oblast. É provável que a distração em Belgorod alivie a pressão sobre Sumy, na Ucrânia, que sofre cada vez mais ataques conforme a Rússia recupera terreno em Kursk. A Rússia está acusando a Ucrânia de violar um cessar-fogo ao qual Putin nunca foi fiel. Em 5 de abril, data em que a Ucrânia atacou Promsyntese Saransk, o Ministério da Defesa russo declarou que a Ucrânia atingiu a infraestrutura energética da Rússia 14 vezes em 24 horas. A intenção por trás da divulgação dessas informações é clara. A Rússia quer posicionar a Ucrânia como o país que continua quebrando o cessar-fogo da infraestrutura energética. Putin disse que concordou com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em conversa em meados de março. O problema para a Rússia é duplo, pois Putin já quebrou esse cessar-fogo quase tão logo foi anunciado. Ucrânia, Rússia e Estados Unidos da América estão negociando como e quando aplicar o cessar-fogo. Em suma, não há trégua nos ataques à infraestrutura energética. Putin apenas sugere um, que agora usa para tentar difamar a Ucrânia. O segundo problema de Putin é que a Ucrânia já desacreditou as alegações do Ministério da Defesa russo. Seu exército diz que as declarações são falsas e desinformação, com a Reuters também sugerindo que não conseguiu verificar a legitimidade da reivindicação da Rússia. Esses ataques à infraestrutura energética podem estar acontecendo. A Ucrânia não está em cessar-fogo. No entanto, parece que a Rússia pode estar tentando distrair o mundo de ataques muito mais bem-sucedidos, como os em Saransk e contra Promsyntese, que estão causando muito mais danos ao seu exército. Vale a pena ressaltar que a Ucrânia não está tendo tudo do seu jeito. Apesar do sucesso de seus ataques aéreos no fim de semana em Engels e Belgorod, a Rússia continua atacando duramente a Ucrânia. Por exemplo, no dia 5 de abril, a Rússia lançou um devastador ataque próprio, visando Lovy-Lery. Enquanto o ataque ucraniano focou em ativos militares russos, as forças de Putin pareciam ter como alvo civis ucranianos. Alguns mísseis e drones russos caíram em um parque infantil em Lovy-Lery, matando 20 pessoas, sendo 9 crianças e ferindo outras 75. O chefe da administração militar de Lovy-Lery, Oleksandr Orekul, delineou o impacto. Infelizmente, o número de vítimas do ataque terrorista russo, em 4 de abril, aumentou para 20 pessoas, disse Oracle em um comunicado. Um homem de 57 anos morreu no hospital devido a múltiplas feridas.
Ele disse que os médicos na região lutavam muito para salvar as vidas dos afetados. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou rapidamente os ataques russos diários que matam pessoas todos os dias. Isso continua por apenas uma razão: a Rússia não quer um cessar-fogo, e isso é evidente. O mundo inteiro vê isso, disse o presidente da Ucrânia. Ele reiterou que toda promessa russa de cessar-fogo acaba com mísseis, bombas, drones e artilharia. Como que para provar que ele estava certo, 6 de abril trouxe relatos de novos ataques aéreos russos. Durante a noite, 23 mísseis e 109 drones, incluindo mísseis de cruzeiro, Kaliber, KH-101 e KH-55. A Rússia também enviou mísseis balísticos Iskander-M, com a Ucrânia conseguindo abater um dos 6 usados no ataque. 109 drones, 53 sumiram e provavelmente eram iscas, com a Ucrânia destruindo mais 40. Todos alegaram ser drones de combate Shahid, fabricados no Irã. O resto parece ter encontrado seus alvos. Quais eram esses alvos? Mais infraestrutura civil ucraniana, de acordo com o Kyiv Independent. Aí reside a diferença que precisa ser destacada entre as abordagens ucraniana e russa. Nenhum lado parece estar respeitando qualquer cessar-fogo proposto ou acordado. Porém, a Ucrânia está atacando alvos militares específicos. Prompt Synths fabrica explosivos. A instalação em Saransk fabrica tecnologia de fibra óptica usada em uma série de armas russas. Engels é uma base aérea, com as aldeias em Belgorod sendo os únicos locais que a Rússia pode afirmar que eram alvos civis. Ainda assim, a Rússia evacuou boa parte de Belgorod quando a Ucrânia iniciou sua contra-invasão, indicando que essas aldeias podem ter sido, de fato, transformadas em fortificações militares. Em contraste, a Rússia está atingindo alvos civis, incluindo parquinhos, para causar terror entre os ucranianos. Há uma clara diferença de abordagem aqui, no entanto, a abordagem da Ucrânia pode ser a que prevalece no final. Com os ataques a Prompt Synths e Charant, a Ucrânia acaba de enfraquecer severamente a fabricação militar de Putin, potencialmente a longo prazo. A questão agora é, como tudo isso impactará os ataques contínuos da Rússia em Donetsk e na região de Sumy? Compartilhe suas opiniões sobre isso e os ataques aéreos na Ucrânia no fim de semana na seção de comentários. Os ataques são tão impactantes quanto parecem? Como a Rússia substituirá os explosivos e a tecnologia de fibra óptica aparentemente destruídos nesses ataques? Compartilhe sua opinião abaixo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas vitórias da Ucrânia em sua defesa contra a Rússia. Somos uma fonte independente de informações precisas e atuais sobre assuntos militares globais. Agradecemos imensamente seu apoio.